a sua visão sobre os cuidados em nossa vida. Pai, queremos apresentar esse momento de aprendizado aqui na presença. Todos os ensinamentos que nós temos recebido, possamos colocar em prática no dia a dia, dentro das nossas igrejas, no nosso dia a dia, nas evangelizações. Assim abençoe para que nós tenhamos absorvido tudo. Amém. Amém. Muito bem, vamos dar início então à nossa aula hoje. Então, lembrando que a gente falou desde a pré-existência de Cristo, né? Que ele sempre existiu, e hoje nós vamos falar do Cristo ressurreto, né? A gente falou sobre a morte dele na última aula, e hoje nós vamos falar da ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa justificação. Você sabe que é mais fácil, né, as pessoas acreditar na morte de Cristo do que na ressurreição, porque precisa ter fé para a gente acreditar que Cristo, ele não só deu a sua vida, como ele mesmo disse, eu tenho o poder de dar e de tomar de volta. Se Cristo não tivesse o poder de ressuscitar, a Bíblia mesmo fala que seria vã a nossa fé. Então, a ressurreição de Cristo é uma maravilha, é a maravilha da nossa justificação, porque a ressurreição dele trouxe como se fosse o recibo do pagamento dos nossos pecados. Então, a morte dele pagou o nosso pecado, e o fato dele ressuscitar, ele prova que ele é o Senhor sobre a vida, sobre a morte, que ele tem o poder de dar a vida e de retomar, porque ele é Deus. Nós vimos nas aulas anteriores que Jesus é Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus, né? Os mesmos propósitos, e como ele é Deus, ele deu a vida por nós, ele pagou os nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a própria palavra de Deus, né? E Cristo mesmo falou esse versículo, ele disse isso para o Tomé, ele falou, olha, o Tomé, a primeira vez que Cristo se apresentou ressurreto para os discípulos, Tomé não estava, nós vamos ver isso no versículo. E na segunda vez, o Tomé estava lá, e Jesus falou, olha, você disse que só acreditava se você tocasse, então vem aqui, toca. E quando ele viu que era Jesus, e ele fala, Senhor meu, Deus meu, e Jesus fala assim, olha, você viu, Tomé, e por isso você está crendo. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, de quem ele está falando? Nós não somos testemunha ocular da ressurreição de Cristo, mas pela fé, nós estamos aqui reunidos porque nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o nosso pecado, e ele teve o poder sobre a morte. A morte não segurou Jesus Cristo naquele túmulo, ele ressuscitou, trazendo para nós o recibo da nossa dívida que foi quitada. Então, a ressurreição é muito importante para os crentes em Cristo, né? Porque do mesmo Cristo, ele foi a primícia, as primícias, o primeiro que ressuscitou, né? E ele ressuscitou por ele mesmo, porque ele ressuscitou pessoas, né? Ele ressuscitou o Lázaro, ele ressuscitou, o que mais que a gente lembra? Na Bíblia teve o filho daquela viúva que ele tocou no esquife e ele ressuscitou, mas Jesus ressuscitou aquelas pessoas. Aí agora ele morre, ele fica 3 dias sepultado, e ele mesmo ressuscitou, ele mesmo, porque ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E foi ele mesmo que diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. E aquele que crê em mim e vive, não morrerá eternamente. Então a gente vai ver aqui hoje alguns versículos que fala da ressurreição de Cristo. Vamos lá, Daniel, nós vamos vendo aqui,
E eu gostaria de ler alguns versículos que é importante para a gente. Aqui, a primeira vez que a gente vê o sepulcro é encontrado vazio. Não relatou no Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, mas foi lá em João, capítulo 20 e versículo 22. Eu queria perguntar se o Daniel está em condição de colocar os versículos aí, Daniel. Você está em casa hoje? Não, estou no trabalho. Hoje eu Tá. posso ler só pelo celular. Então vai lendo para mim, para agilizar esses versículos. Tá bom. É o 22, João 20, versículo 2. Versículo 2. Isso. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde puseram. Então, essa primeira vez que eles vão detectar, vão visitar Jesus, né? Lá no túmulo, que era o costume dos judeus, eles foram até o sepulcro e encontraram o sepulcro vazio, e eles deduziram que alguém tiraram Jesus de lá. Agora, o interessante é para a gente ver como é o ser humano, né? Nós somos assim, eles eram assim, e infelizmente é assim que nós o pecador é. Então, Jesus estando aqui em vida, ele falou tudo sobre o que ia acontecer. Ele falou que ele ia morrer, ele falou que ele ia ressuscitar, e agora eles vão para o túmulo e o túmulo está vazio, e nós que estamos aqui hoje, a gente pensa assim, mas como que pode? Jesus já tinha avisado para ele que ia ressuscitar, e aí eles estão vendo o túmulo vazio, estão falando que roubaram o corpo de Jesus. Como é que eles esqueceram disso? Gente, isso aí é do pecador, do ser humano. Às vezes a gente ouve uma palavra, talvez todo esse semestre que nós passamos aqui junto, aprendemos muitas coisas sobre Jesus, e num determinado momento que a gente está ali naquela pressão da vida, a gente esquece das promessas que Cristo fez para nós. Isso aí é do ser humano, mas a gente tem que andar conectado com Cristo, de maneira que quando vier as provações, as situações difíceis, a gente lembra da palavra de Deus, e ela vai fazer efeito na nossa vida. Então, a primeira vez que o túmulo é encontrado vazio, eles chegam numa conclusão: tiraram, roubaram o corpo do nosso Senhor daqui. Agora, aqui ainda no capítulo 20 do livro de João, a gente vê que Jesus aparece aqui para Maria Madalena. Primeiro eles vê o sepulcro vazio, Jesus não está lá. A primeira reação deles foi achar que o corpo de Jesus foi roubado, tirado dali. Aí Jesus aparece para Maria Madalena. Não está em Mateus, não tem, só está em Marcos, Lucas e João. A gente vai ler a passagem de João. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ir lá e verificar nos outros também, tá? Então, vamos lá. O Daniel já está aberto no capítulo 20 do livro de João, do 11 a 17, Daniel. Tá bom. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai.
Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Tá vendo aqui? Então, a primeira vez que Jesus aparece, ele aparece para Maria Madalena. E depois, aqui, enquanto Daniel procura Mateus 8 a 10, eu vou aqui comentando. É interessante que Maria também começou a chorar, porque ela não estava vendo Jesus ali. Ela supondo que levaram também Jesus, quando ela olha para trás, ela vê Jesus falando com ela. Que experiência que foi essa? Incrível e maravilhosa. Jesus disse assim: eu ainda não subi para o Pai, porque era importante, importava muito que ele aparecesse aqui para Maria, para outras mulheres. Depois a gente vê em algum lugar que ele aparece para 500 pessoas, para os discípulos em Emaús, para várias pessoas ele apareceu. Por quê? Para que essas pessoas fossem testemunha ocular da ressurreição dele. Porque assim como a morte de Jesus abalou todo Jerusalém, todo mundo sabia que o Nazareno, chamado Nazareno, que intitulado como Filho de Deus, agora estava lá sendo crucificado entre dois ladrões. Então, isso aí espalhou por todo lugar. Mas a ressurreição precisava também de ter testemunhas oculares, pessoas que viram. Porque a ressurreição era uma coisa, era um sinal muito incrível, né? Alguém tinha que testemunhar daquilo para que isso chegasse até nós, como aqueles que não viram, mas creram. Vamos ver lá, Mateus 28, de 8 a 10. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Isso aqui é incrível também, né? Muito bacana quando elas olham para Jesus, reconhecem que é Jesus, elas o adoram. E Jesus fala assim: vai lá e avisa os outros. Aí eu fico pensando, né? Isso aqui é uma ideia minha, viu, gente? Por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres? Quem aí tem uma ideia, uma sugestão? Ninguém quer arriscar? Quem fala mais, homem ou mulher? Eu já ouvi isso como se fosse piada, mas eu acredito que realmente é porque a mulher tem mais facilidade de anunciar, de falar o De que vê. anunciar isso aí no bom sentido, né? A gente fala aqui que mulher fala muito, mas no bom sentido. É assim como a samaritana, quando ela foi salva, ela largou os cantos, ela saiu correndo na cidade e foi anunciar, né? E a gente vê que a própria natureza do homem, o homem, é raro quando um homem é bem falante, né? A mulher fala mais. Então, ele já apareceu porque isso aí tinha que ser noticiado, isso tinha que se espalhar, né? Porque elas eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Então, era um fato, e era um fato muito importante que tinha que ser notório. Então, quando ele aparece para Maria Madalena, quando ele aparece para outras mulheres, ele fala: vai e avisa os outros. Você acha que elas foram fazer outra coisa antes de avisar os outros? Elas foram falando para todos que elas viam no caminho, né? Um fato desse não era qualquer coisa, era a ressurreição do Filho de Deus, aquele que há 3 dias atrás tinha sido sacrificado, uma morte terrível, né? E era o Senhor delas que estava ali ressurreto. Aí a gente vê aqui, ainda no capítulo 28 de Mateus, a gente vai ver que a propina, as coisas erradas não é de agora, não, né? O suborno. Olha o que aconteceu aqui. O relato dos guardas. Mateus 28,
de 11 a 15. Foi colocado guardas no sepulcro, porque, olha só, os inimigos de Cristo, eles falaram assim, olha, esse homem, ele falava que ele ia ressuscitar. Então, vamos colocar guardas aqui, e eles não acreditavam na ressurreição, obviamente, né? Então, o que que eles pensaram? Vamos colocar guardas aqui na porta do sepulcro, porque senão um desses discípulos deles vão vir aqui e vão roubar o corpo de Jesus e vão sair falando por aí que ele ressuscitou. Olha só. Então, aqueles guardas, ali eles revezavam e ficavam ali para não ter esse perigo. Mas Jesus ressuscitou e saiu dali que eles nem viram. Então, eles resolveram fazer contar essa historinha aqui, quer ver? 28 de 11 a 15, Daniel. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. Tá vendo? E foi assim que essas pessoas distorceram a ressurreição de Cristo. E aqui fala, né, quando foi escrito esse Novo Testamento, está escrito assim, e foi assim que os judeus acreditaram até os dias de hoje. E pode ser que até o dia de hoje, muitos dos judeus não acreditam nem que aquele era o Cristo, nem que aquele que morreu era o Cristo, e muito menos que ele ressuscitou, né? Para a destruição deles mesmos, não crer, né? Então, teve esse suborno aqui para que os guardas mentissem, né? Inventassem uma história para que as pessoas não acreditassem que Jesus havia ressuscitado. Agora, aqui em Lucas, só no Evangelho de Lucas, Jesus aparece a Pedro pela primeira vez. Lucas 24, 34, Daniel. Os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Tá vendo? Então, isso aí é eles contando o que eles já ficaram sabendo, e dos discípulos aqui, por esse estudo aqui, é o primeiro que viu, né? O primeiro que viu Jesus ressurreto. Aí agora é a aparição dele aos discípulos em Emaús. Vamos ver o Marcos 16, 12 e 13. Só fala no Marcos e no Lucas essa passagem da aparição de Jesus ressurreto aos discípulos em Emaús. Emaús era uma cidade, né, onde Jesus já conhecia, tinha discípulos lá, e eles estavam indo a caminho de Emaús. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. E você consegue ler o 24 de Lucas, só que você leu do 30 para frente. 30 a 35. 30, 35? Uhum. E 13, aconteceu... Pode ler? 24, Isso. isso. 30 até 35. Uhum. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu-lhe, e lhe deu. Abrindo-se eles então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11,
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Tá vendo? Aqui esses discípulos estavam com eles, vinham caminhando, Jesus ia falando com eles e eles ainda estavam com os olhos fechados, talvez não os olhos fechados, mas eles não conseguiam acreditar que podia ser Jesus. Aí quando Jesus parte o pão e ele vai embora, e eles falam, por isso que ardia o nosso coração, quando ele falava conosco, né? É assim que a gente tem que sentir, né? Nós não estamos vendo o Cristo aqui, nós não vamos ver ele só quando ele voltar, mas quando a gente lê as palavras dele, né, nos evangelhos, tudo que fala acerca dele, como nós temos estudado todos esses dias, essas semanas, isso tem que arder o nosso coração, né? Nós temos que sentir essa paixão por Jesus, esse amor, de saber que ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder sobre a vida, sobre a morte. Ele teve o poder de pagar o nosso pecado, de tomar a sua vida de volta e de dar a promessa ainda da sua vinda, que nós vamos ver logo mais adiante. Aqui é a aparição quando Tomé estava ausente. Jesus entra e está todo mundo reunido. Você está em Lucas, né? Acho que só você continuar em frente aí. Tá. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Tá bom, tá bom. Então, olha só que a gente aprende alguma coisa aqui. Além de que Jesus, ele entrou no meio deles, né? Nem abriu a porta, ele apareceu no meio deles quando eles estavam falando sobre essas coisas. Você já imaginou, depois da morte de Cristo, eles só falavam sobre isso, o assunto deles era esse, porque eles estavam assim, apesar de Jesus ter falado que ele ia morrer e ele ia ressuscitar, Jesus deixava tudo claro. Mas sabe quando na hora que acontece as coisas, que a gente parece que perde o sentido, perde a fé, isso acontece com a gente também. Mesmo a gente crendo em Cristo, a gente tem um Espírito Santo aqui dentro do nosso coração, mas quando a gente dá de cara com uma provação, a gente fica meio que conturbado e parece que se você não tiver firmado mesmo em Cristo, naquela hora sua fé vai lá embaixo. Se tivesse algo que medisse sua fé, ela cai, né? Aí eles estavam tudo atônito ali, falando daquele assunto. Uns já falaram, olha, o Simão já viu Jesus ressurreto. Aí os outros falaram, olha, a gente estava a caminho de Emaús e nós vimos o Senhor, ele partiu o pão e ardeu o nosso coração quando ele falava conosco. Nós sentimos que aquelas palavras eram deles. E aquele comentário ali, de repente, Jesus aparece no meio dos 11, né? Dos 10, né? Porque o Tomé, nessa hora, não estava aqui. E quando Jesus aparece e fala, paz seja contigo, e ele estava falando que podia ser um espírito, olha só. A pessoa que está, quando a fé cai, ele começa a acreditar até em coisas que não existem, né? Então Jesus falou assim para eles: vem aqui e vê, o espírito não tem osso, não tem carne. Então a gente aprende uma coisa importante aqui, que quando Cristo ressuscitou, ele tinha um corpo, né, que podia ser tocado. Era um corpo glorificado que entrou sem abrir a porta, mas ao mesmo tempo ele podia ser tocado. Não é interessante?
O mais interessante disso é que ele fala que nós vamos ter um corpo igual ao dele na ressurreição. Nós também, assim como ele ressuscitou, a esperança que nós temos e a certeza, né, das coisas, a fé é a certeza das coisas que se espera, é que nós vamos ter um corpo glorificado como o de Cristo, na sua vinda, tá? Agora, nesse outro versículo aqui, o Tomé já está presente. É o Marcos 16, 14 e 18, Daniel. Ou o outro, se você abriu, qual você abriu? João, isso. Pode ser, pode ser. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, isso aí Jesus falou para nós, né? A gente não viu, mas a gente crê. Pode passar mais um. Aí ele aparece na. Ó, eu acho incrível isso aqui também, ó. Quando Jesus chamou, vai achando para mim o João 21:6, Daniel. Quando Jesus chamou aqueles homens para ser pescadores de homens, foi numa situação parecida com essa. Eles pescaram a noite inteira e não apanharam nem um peixe. Jesus fez aquela pesca, né, ajudou eles pescar aquele monte de peixe, chamou eles para ser pescadores de homens. Vamos ver o 21:6, Daniel. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. E continua mais uma, Daniel. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Mais um. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Pode continuar. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, aqui, a gente vê Jesus esperando eles, né? Eles tinham ficado tão desanimados, porque Jesus, né, tinha morrido, que eles resolveram voltar a pescar, né? Desiludiram, como às vezes acontece com muitos, que desilude e vai voltar a fazer as coisas que já tinha deixado para trás. E Jesus aparece lá, coloca brasas, preparando ali para ele o alimento, para eles o alimento. E aí parte o pão com eles e eles comem juntos. E a gente vê aqui outra coisa interessante, né? Que aqui não fala exatamente que Jesus comeu o pão, mas se ele estava ali preparando uma refeição, provavelmente eles comeram junto, todos eles. O que mostra que com o corpo glorificado a gente vai poder comer. Eu achei isso aí uma ideia muito boa. Eu estava pensando, será que depois que a gente ressuscitar, a gente vai comer, né? Eu acredito que sim.
Aí ele aparece, agora aqui já é diferente. Aqui já é um assunto que entra lá para o livro de 1 Coríntios. Esse 1 Coríntios, capítulo 15, tem 58 versículos falando sobre a ressurreição. Porque aqui Paulo está pregando lá em Coríntios, né, na Grécia, o povo acreditava em tudo que eles pudessem ver, né? Lembra que quando o Paulo ele foi pregar em Atenas e eles tinham tanto medo de ficar algum deus, que eles eram tão idólatras que ele tinha medo de ficar algum deus para trás, que eles não estavam ali homenageando, que eles colocou um altar ali, se aparecesse algum deus, podia tomar aquele altar para ele. E colocou ao Deus desconhecido. E o Paulo, com muita sabedoria, chega lá e fala, olha, esse aqui é o Deus desconhecido, é desconhecido deles, né? E é esse que eu quero apresentar para vocês hoje. E Paulo prega uma bela mensagem e muitos se convertem e crê. Mas ali a gente vê que o povo, eles precisavam de ver coisas para crer. E eu acredito que aqui na igreja de Corinto, eles tinham dificuldade para acreditar na ressurreição, como muitas pessoas às vezes têm. E aqui tem um capítulo inteiro designado para falar sobre a ressurreição, que assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar um dia, tá? Vamos abrir aí, se vocês quiserem abrir também, tiver com a Bíblia ou o celular aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 5. Vamos do 5 em diante. Vou abrir aqui também. Capítulo 15, versículo 5, né? Aqui está falando, ó, o 4 diz assim, ó, não, vou ler desde o 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, aqui, essa aparição de Cristo a mais de 500 pessoas não foi relatada nos evangelhos, foi relatada aqui por Paulo, e ele fala que mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição. Isso aí era importante para eles, porque se eles estavam duvidando da ressurreição, ainda havia pessoas que viviam, que eram vivos ainda naquela época, que eles podiam lá ó, perguntar, é verdade mesmo que vocês viram Cristo ressurreto? Sim, é verdade, né? Então, para aquelas pessoas que estavam com problema de crer na ressurreição de Cristo, então aqui Paulo fala, né, que depois disso ele foi visto por 500 irmãos, que alguns ainda vivem, depois foi visto, versículo 7, por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um nascido fora do tempo, porque o Paulo, ele acabou vendo Jesus, né, quando ele estava no caminho de Damasco, isso aí já tinha passado algum tempo, né, ele falou, mas ele apareceu para mim, eu vi Jesus, mas pela graça de Deus, versículo 10, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja ele, assim pregamos e assim haveis crido. Aí ele vem aqui para falar, ó, 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos, então, nesse versículo, a gente vê o problema que está havendo aqui. Porque Jesus, ele mesmo prometeu, né, que ele ia, que assim como ele ressuscitou, a gente ia
ressuscitar um dia. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim vive, não morrerá eternamente. Então aqui, esse povo de Coríntios, embora eles fossem igreja de Cristo, eram salvos, mas eles estavam com problema de acreditar na ressurreição. E ele disse assim, e se não há ressurreição? Ó, é muito importante esse versículo aí para vocês anotarem. Ó. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Entendeu? Então, é muito importante a gente saber que a ressurreição de Cristo foi como se fosse um recibo do pagamento dos nossos pecados. Foi a vitória, a morte foi tragada pela vitória. Foi a derrota de Satanás quando ele trouxe a morte. Ele trouxe a morte pelo pecado, o pecado trouxe a morte, e agora, por meio de Cristo, a gente pode ter a morte aqui, a primeira morte, mas aqueles que não vão morrer a segunda morte, que é salvo, a alma vai ficar lá no céu por um tempo, mas depois o nosso corpo vai ser ressuscitado como o de Cristo. Um corpo glorificado, que não vai ter doença, não vai ter dor, né? Nós não vamos ter mais problemas como a gente tem aqui, porque a morte foi tragada pela vitória. A ressurreição de Cristo traz tudo isso para nós. A certeza de que o nosso pecado foi pago. Foi feita a nossa justificação. E agora nós somos livres. Todo aquele que crê está livre, livre da segunda morte, livre do julgamento eterno, porque quem não ressuscitar na vinda de Cristo, vai ressuscitar 1000 anos depois, mas vão ressuscitar para receber o julgamento e a condenação eterna. Então, por isso que no livro de Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Então, olha que maravilha, né? O fato de Cristo ser Deus. Ele teve o poder sobre a vida, tem o poder sobre a morte, ele ressuscitou pessoas e ele mesmo deu a sua vida e tomou ela de volta. Ressuscitando dentre os mortos e sendo visto por muitas pessoas, para que essas pessoas fossem testemunhas ocular da sua ressurreição. Para que hoje nós não fomos testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, mas nós cremos na palavra que fala que ele ressuscitou dentre os mortos. E nós cremos também que um dia, como ele ressuscitou dos mortos, nós vamos ressuscitar. Se a gente não estiver vivo na vinda de Cristo, nós vamos ressuscitar dos mortos e nós vamos viver eternamente com ele. Porque ele comparou a gente como uma semente, né? Esse corpo nosso é como uma semente, semeia em corrupção, porque hoje nós temos doença, nós ficamos... Hoje eu estou aqui comemorando mais uma vez que Deus me livrou da morte, falou, não é hora ainda não, Sônia, porque nesse dia de hoje eu estava saindo do hospital, porque eu fiquei, acho que 6 ou 7 dias internada com Covid o ano passado. Não sei se vocês já faziam parte aqui do seminário, mas quem estava estudando aqui sabe disso. Então, eu já agradeci a Deus por eu estar aqui, viva, né? Deus já me deu várias chances de viver. Mas o mais importante de tudo, não é só a vida dessa matéria, desse corpo, mas é saber que um dia nós vamos ressuscitar com ele. E ele subiu ao céu aqui, no 16, Daniel. Vê aí para mim, 16, 19 e 20. E aqui também nós vimos nos primeiros capítulos do livro de Atos, enquanto Daniel acha aí, eu vou ver se eu acho aqui. Achou, Dani? Achei. Lê para mim. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles,
Tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Tá vendo? Que legal. Agora eu vou ler mais um que não está aqui, mas está lá no primeiro, no capítulo 1 do livro de Atos, e versículo 9, diz assim, ó, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Você pensou o que foi isso, gente? Eles todos reunidos lá, né, em Jerusalém, e Jesus dá todas as instruções, fala que eles vão receber o Espírito Santo, que vai vir sobre eles, ó, e vocês vão ser minhas testemunhas. Olha só. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. E o Evangelho chegou até nós. E quando ele dizia todas essas coisas, uma nuvem recebeu, ocultando Jesus dos olhos daqueles que estavam fitos nele ali parado, né? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Amém? Então, fica aqui, gente, uma promessa de Jesus dele voltar. Assim como eles viram ele subindo, um dia ele vai voltar entre as nuvens para o arrebatamento, que nós vamos ver no próximo semestre, tá? Eu quero ensinar essas coisas para vocês, que eu acho que é uma continuação. E é muito bom quando a gente estudar escatologia, eu espero que vocês não percam. Na sexta-feira a gente vai estudar escatologia. E nós vamos ter mais um dia na semana para estudar outra matéria também, tá? Esse ano, o semestre que vem, acho que nós vamos ter 2 matérias. Mas escatologia é muito importante, porque a escatologia é uma matéria que trata das coisas referentes ao fim. É muito bom estudar, é muito gostoso, é um estudo maravilhoso, que eu espero que vocês estejam todos presentes aqui, matriculados, tá? Não saiam desse grupo, porque vai vir mais material aí, eu vou pedir para o Daniel colocar, e também vocês não esqueçam que para vocês ganhar nota aqui, vocês têm que fazer esse trabalho aqui, ó. Meu credo sobre Jesus, tá? O que quer dizer que esse trabalho aqui? É você escrever diante de tudo que vocês aprenderam e também do que vocês já conheceram, que eu sei que todos aqui já aceitaram Cristo. Eu quero que vocês façam como se fosse uma redação, um escrito sobre aquilo que você crê sobre Jesus. Pode colocar tudo que você quiser aí, né? E mandar para mim até dia 20/7. Tem bastante tempo para vocês escrevendo. Vai rabiscando, conforme vocês vão pensando em alguma coisa, vai anotando. Aí dia 20/7 vocês escrevem tudinho. Quem quiser digitar, pode digitar. Quem não quiser, pode escrever manuscrito mesmo, não tem problema. Eu dando para me entender a letra, tá ótimo, tá bom? E eu agradeço todos que foram fiéis nessa aula, tá? Eu agradeço muito, porque eu sei que tem uns aqui que tiveram dificuldade para fazer esse semestre, trabalhando, tendo que ver depois as aulas em casa. Eu fiquei muito feliz com aqueles que estão repassando o conhecimento para outras pessoas, e esse é o nosso objetivo, e eu só tenho a agradecer a Deus por vocês. E agora vocês estão livres se quiser falar alguma coisa. Nós também agradecemos, professor, de coração, né, pela sua disponibilidade de estar aqui todas as sexta-feira
dedicando esse momento conosco, de todo o coração mesmo. E eu só quero, assim, dizer com relação a esse trabalho, que a senhora só reforce lá no grupo, porque eu confesso que eu tinha esquecido totalmente, professora. Tá. Eu não estava lembrada. Aí a senhora colocou agora, eu disse, meu pai, apagou assim na minha mente. Tá, mas Aí só se tem reforça assim para não acontecer isso, tá, linda? para não esquecer, né? Então a gente vai Isso. colocar lá no grupo. Você lembra, Daniel, de colocar lá? Sim, eu vou colocar o formulário também, para você Tá. escrever online direto. Ah, então Se tá. quiser tirar online, O Daniel vai colocar um formulário lá, e nesse formulário vocês rascunham no papel e depois vocês podem digitar, já vai sair, vir direto para mim, tá bom? Mas a gente vai dando umas lembradinhas em vocês lá no grupo, tá bom? Parecida? Na última aula foi passado um vídeo e disse que ia aparecer a inscrição lá do link e eu não anotei. Tem como passar para mim? Porque as minhas amigas que eu passei pediu que queria Ah, ver depois o ah, tá. vídeo e eu não Aham. tenho link. Você tem o link aí, Daniel? tem sim. Eu posto lá no grupo também o link. Tá. Pode Então vai deixar. Obrigada. Então vai estar lá também, tá? Tá. A apostila também, eu vou pôr uma apostila lá, ela vai ter coisas para responder, mas vocês podem ficar tranquilos, não precisa, só se vocês quiserem responder, mas para valer a nota, eu só quero esse trabalhinho final, tá? Sim, Essa apostila é mais para vocês, se vocês quiserem ensinar para outras pessoas, vocês vão ter esse materialzinho, tá bom? sim. Obrigada. Tá. O Anderson. Tranquilo, Anderson? Deu para aprender um pouquinho? Boa noite, irmã. Com certeza. Muito. A gente aprende demais, né? A cada aula aprendendo um pouco mais. E também depende também não só do professor, como do próprio aluno, né? Sempre está buscando. Isso mesmo. Continuem, viu? Continua aí buscando, que eu sei que vocês vão aprender. Adriana, tranquilo, Adriana? Tem nenhuma pergunta? A Josi é da nossa igreja. Tá aí, Josi? Oi, Sônia. Tranquilo. A Josi é daqui, a Josi é nossa, mas olha, foi um prazer muito grande, viu? Pastor Gildo, esposa, muito obrigado por participar. E eu queria que vocês encorajassem as pessoas que vocês conhecem, que fizeram parte aqui, a se inscrever na aula que nós vamos ter no próximo semestre, que vai ser muito boa essa matéria e que vai ser importante, que vai dar continuidade a esse estudo, tá bom? Anima pessoas da igreja de vocês para fazer a inscrição logo na metade de julho. O Daniel já vai colocar lá o link para as inscrições do próximo semestre. Aí vai vir também um boletim para vocês, um boletim com a nota de vocês dessa matéria e também das outras matérias que vocês fizeram, vai vir toda a nota direitinho, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que vocês continuem firmes aí, servindo a Cristo, falando de Jesus, porque em breve ele volta e nós temos que continuar servindo, tá bom? Obrigado. Obrigado Obrigado. pelos ensinamentos. Obrigado a vocês, viu, gente? Já aprendi a amar vocês, que Deus esteja cuidando aí. Então, nós vamos encerrar com a palavra de oração. Pedir para o Daniel orar aqui, encerrando, e aí eu desejo um bom final de semana, tá? E qualquer coisa, vai lá no grupo, pode falar lá, pode conversar com os outros. Se der saudade, passa lá e fala alguma coisa, tá bom? Mas um mês passa rápido e logo nós estamos de volta. Oremos então, Daniel? Sim, eu só quero reforçar a questão que você falou da matrícula, né? A gente tem um grupo no WhatsApp do seminário
Eu não sei se todos estão lá naquele grupo. Eu vou estar mandando naquele grupo a inscrição. Então, vocês refaçam, né? Façam a matrícula novamente, tá? Do curso. Se for o mesmo curso, né, que vocês estão fazendo, ou vai ser um novo, vocês façam novamente essa inscrição aí. Tá? Só lembrando isso aí. Até o comecinho de julho, a primeira semana de julho, eu já mando o link lá para fazer a inscrição, tá bom? Aí, Daniel, dá para você ver se todos esses irmãos estão lá? Dá sim. Dá para Aí, ver sim. quem não tiver, você vai colocar, né? Isso. Então, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão, além desse grupo que vocês estão agora, o Daniel vai colocar vocês num outro que é de todos os alunos. Aí vai ficar lá o link para vocês se inscreverem de novo para as próximas matérias que vão estar disponíveis. Tá bom? Oramos, então. Nosso Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor, esse momento de estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor, através desse aplicativo, com pessoas, ó Pai, que estão longe de nós, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, que o Senhor nos dá, Senhor, essa ferramenta, nos dá essas condições de possamos estar estudando a Tua Palavra aqui, Senhor, online, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um, Senhor, abençoe cada aluno, Pai, que participou desse curso até o final, aqueles que não puderam, Senhor, estar hoje aqui conosco, aqueles que tiveram dificuldades ou está tendo, ó Pai, esteja abençoando também, Senhor. Cuide, Senhor, de cada um deles, ó Pai. E abençoe, Senhor, os nossos professores, abençoe a vida da Sônia, que o Senhor esteja fortalecendo ela cada vez mais, dando sabedoria para estar nos ensinando, Senhor, cada vez mais a Tua palavra, Senhor. E nos ajude, ó Pai, a estarmos compartilhando, ó Pai, aquilo que estamos aprendendo com as pessoas, ó Pai, para que elas também possam conhecer a Tua palavra, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um de nós, abençoe nossa noite, esteja, Senhor, com a vida do pastor Adilson, Pai, pela saúde dele, esteja curando, Pai, que ele possa estar melhorando, Senhor, cada vez mais com esse tratamento que ele está fazendo, Pai. Abençoe, Senhor, também o nosso final de semana, Pai, os nossos serviços, os nossos trabalhos, na Tua casa, Pai, esteja nos ajudando, nos dando sabedoria, que possamos, ó Pai, estar buscando a Ti, servindo a Ti, adorando a Ti em espírito e em verdade, Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas. É que eu te peço, eu te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar lá no grupo que vai ficar lá, tá? Fala, Aparecido. Certo. É isso?